E esse pecado da incredulidade, talvez ele esteja sendo subestimado na nossa vida. Porque em relação a outros, né? Alguém aqui, né, assassinou, roubou, adulterou, assim são considerados pecados graves, né? Mas vou falar para vocês que analisando, né, a palavra e sendo ministrado por Deus, a incredulidade é algo que vai nos levar à morte. Porque a palavra fala que nós não é para temermos aquele que mata nosso corpo, mas sim aquele que mata a nossa alma. E o intento, né, do nosso inimigo é roubar a nossa fé. É ou não é? Importante é como a gente vai terminar a carreira, né? Terminar de pé, crendo que tudo que Jesus fez, tudo que nos prometeu, vai ser cumprido. E o fim, então, da incredulidade é a morte, e a morte eterna, a separação de Deus para sempre. A gente pode ver isso lá em Apocalipse 21:8. Olha entre o que está a incredulidade. Apocalipse 21:8, quem quiser abrir. Mas, quanto aos tímidos, covardes, e aos incrédulos, que são infiéis a Deus, e aos abomináveis, que se corrompem, e aos homicidas, assassinos, e aos fornicadores, que cometem imoralidade sexual, e aos feiticeiros, que praticam feitiçaria, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então é isso aí, o que está reservado para aqueles que não creem. Em Hebreus 3, de 7 a 19, nós vemos um povo que experimentou muitos milagres. Era um povo que estava escravo no Egito. Deus fazia 400 anos que estava em silêncio. E eles clamaram a Deus. E Deus ouviu o seu clamor e levantou um homem, né, chamado Moisés. E quando eu lia, né, a história desse povo, eu falava assim, mas eu não acredito como é que esse povo é tão cabeçudo. Como é que consegue não avançar, não crescer, não deixar, né, voltar tudo para trás? As coisas aconteceram, né? São 10 pragas, foi a abertura do Mar Vermelho, foi a morte de todos os soldados do Egito, foi água da rocha, foi codorna, foi maná, foi nuvem, foi coluna de fogo. E esse povo, né, era duro de coração. E vocês acham que durante todos esses 40 anos, todos os grandes feitos de Deus, né, que não foram suficientes, e se Deus tivesse feito mais ainda, tivesse feito mais coisas, ainda assim, não teria sido suficiente para esse povo. Tá? E Deus não quer que nós sejamos contados com esse povo que pereceu. Em Hebreus 3:19 vai falar assim: e por que não puderam entrar? Porque não confiaram nele. Portanto, amados, foi por causa da incredulidade. Porque, amados, a incredulidade, ela nunca tem prova suficiente. O problema não está nas provas, nos milagres. Todos nós, amados, temos a mesma fonte de promessas. Todos nós temos acesso à palavra. A palavra não está lá no céu, lá no espaço, não está lá no fundo do mar. Mas essa palavra, ela chegou até nós. E quem creu nessa pregação? Nós temos todos a mesma fonte, as mesmas promessas. O que acontece então? O que você vai fazer para crer? Você vai crer? Porque alguns não creem na pregação.
Por que algumas pessoas conseguem e outras não? Tendo a mesma prova, os mesmos exemplos de pessoas da Bíblia, o mesmo Espírito, a mesma promessa. O problema está no coração do incrédulo. O problema está no coração. Romanos 3:3. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? O problema não está em Deus. Hebreus 3:12. Portanto, tomem cuidado com seus próprios corações, irmãos, para que não se tornem maus e incrédulos, levando vocês para longe do Deus vivo. Olha o que acontece. Não é Deus que nos afasta de nós, né? Nós acabamos expulsando Deus através da nossa incredulidade. E a falta de fé, amados, nunca é preenchida, porque ela precisa sempre ver algo maior, melhor, sobrenatural, super fantástico, todos os dias. Não basta as pequenas coisas para satisfazer já. Então, é um povo que erra, né? Que erra de coração. Todo dia, Deus, né, tentando buscar, e Ele sempre quer mais. Deus sempre significou o bem para nós. Deus é bom, e Deus não há sombra alguma de mal. Vocês ponham isso no coração de vocês. Deus não pode vir mal algum de Deus, porque Deus é bom, Deus é amor. Mas ainda assim não cremos. Recusamos e questionamos. Mas, isso, aquilo. Nós, na verdade, com isso, nós estamos suspeitando de Deus. Duvidamos das suas intenções, do seu poder, das coisas que não conseguimos ver, das tribulações, da falta de coisas. Eu posso afirmar para vocês que a falta de coisa, as tribulações, tem feito eu me aproximar de Deus. Porque a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É ou não é? Está escrito na minha Bíblia, sim. E já tem acontecido. E o que acontece, amados? Isso vai nos trazer perdas, vai nos roubar oportunidades, vai trazer indignação de Deus, ira de Deus, destruição e, por final, morte. E a incredulidade, ela limita Deus no que Ele pode fazer. Mateus 13:58 fala isso. E por isso, Ele só fez ali uns poucos milagres, por causa da falta de fé daquelas pessoas. É o que Jesus pôde fazer. Só alguns, poucos. Em Mateus 17:20 também fala, por causa de vossa pouca fé, falta de fé, pouca fé, Deus não age, limita o que Ele pode fazer. A incredulidade tem um preço muito elevado, mais do que qualquer pessoa possa pagar. Eu vejo que a única fonte nossa de fé é a palavra. E tudo aquilo que a gente tiver falta, a palavra diz que é para a gente pedir para Deus. Aquele que for falta de entendimento e até mesmo fé. Porque nós, olha, nós somos bem-aventurados. Nós estamos crendo num Jesus que nós nunca vimos. É ou não é? Nós somos pessoas, assim, por se dizer, dignas do amor de Deus. Porque nós estamos crendo, sem ter visto. Né? Eu queria compartilhar com vocês um material que eu andei lendo hoje, que foi muito bom. Traz um alívio para nós. Que foi quando um pai que tinha um jovem possesso, ele foi atrás de Jesus. Né? Jesus, lá em Marcos 9, ele tinha subido no monte, tinha sido transfigurado, e ao descer ele viu uma multidão, né, reunida, e ali estava uma grande multidão, e havia uma discussão entre eles, né, porque
existia aqueles que conheciam a lei, né? E um grupo de discípulos de Jesus que não tinham subido com ele. E no centro da discussão, um garoto, seu pai e o gritante fracasso dos que tentaram trazer alívio ao sofrimento. Ao ver a chegada de Jesus, a multidão ficou atônita, provavelmente por conta da glória que ainda se manifestava nele após a transfiguração. Fez silêncio. O pai aflito tomou a palavra e relatou a sua triste história e toda a polêmica gerada pelo fracasso dos discípulos em expulsar o demônio que escravizava a vida de seu filho. Jesus ouviu a tudo, sem deixar de expressar sua consternação àquela geração incrédula. Pediu que lhe trouxesse o menino, e quando ele viu a Jesus, imediatamente o espírito imundo se manifestou, e o garoto agitou-se com violência, caindo por terra, espumando em meia convulsão. Imagine a cena. Ao ver seu filho naquele estado, o pai suplicou: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus, qual falou: tudo é possível ao que crê. O homem desabafou. Naquele momento, o pai fez uma retrospectiva de sua luta. Vejo-o aflito ao lado da cama do filho, passando noites em claro na expectativa de uma crise que poderia surpreendê-lo na madrugada. Tu vê, amados, isso aqui também não é exclusividade desse homem. Quantos de nós passamos por lutas com nossas crianças, com os nossos filhos, né? Eu tenho presenciado, né? Tenho vivido também, eu também tenho filhos, né? Imagina, né? Tentando de todas as maneiras segurar seu filho durante uma convulsão, enquanto o espírito imundo lutava para arrancá-lo da mão do pai, para arremessá-lo no fogo e na água. Imagina a dor deste pai em ver seu filho definhando, ver sua infância sendo roubada. Sinto a ansiedade tomando conta do coração do pai ao ver seu filho próximo de um lugar potencialmente perigoso. E lugar perigoso para aquela criança era praticamente qualquer lugar. Uma fogueira, um rio, um tanque, uma parede, uma árvore, um terreno pedregoso. Penso nas muitas e muitas vezes que sua esperança foi frustrada na sua via crucis, em busca de cura entre médicos, exorcistas, operadores de milagres e charlatões. Imagina a sua esperança quando ouviu falar de Jesus e sua decepção em chegar e saber que ele não estava. Veja o seu coração sofrer mais um golpe, quando os discípulos de Jesus também fracassaram miseravelmente. O pai caiu em lágrimas e disse, né, Jesus tinha falado para ele: tudo é possível que crer. E esse homem falou: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Talvez é aí que você está precisando. Se você de repente está lutando e não está conseguindo vencer, possa ser que você tenha que pedir ajuda a Jesus nessa tua incredulidade. É como se ele dissesse: eu creio, Senhor, mas a minha fé está por um fio. Eu creio, mas as circunstâncias não me dão esperança. Eu creio, mas as decepções se avolumam. Eu creio, mas as minhas lutas parecem maiores que a minha fé. Eu creio, mas me sinto pequeno e impotente diante das dificuldades. Eu creio, mas ver meu filho se convulsionando desse jeito depois de tantos anos de sofrimento me mostram o fracasso de minha fé até aqui. Eu creio, com toda a fé que este coração tão cansado e sofrido ainda pode ter, mas sinto a cada dia esta fé desfalecer. E mesmo agora, diante de ti, tenho medo de me decepcionar mais uma vez. E a gente se identifica, né, com esse pai. Que nós temos limitações, fraquezas, nós temos decepções, impotência, nós temos tudo isso, nós passamos por tudo isso. Será que nós conseguimos surpreender Deus? Será que Deus não sabe como que a gente iria se comportar diante de uma situação? Talvez você esteja na situação desse pai.
as lutas, angústias, problemas, aflições, perseguições, crises, né? Pelas quais você tem passado, tem abalado sua fé e roubado sua esperança. Mesmo assim, não desista. A fé perseverante é aquela que vence. Ouse progredir, ouse continuar. O que toca ao coração de Deus, eu vou falar para vocês, irmãos, não é o tamanho da fé, mas é a perseverança daquele que crer. É a perseverança, amados, tá? Até porque a nossa fé diz que não chega nem um tamanho de um grão de mostarda, porque senão a gente estaria vendo montanhas sendo transportadas por aí, né? A nossa fé, se a gente exercer, ela poderá fazer obras maiores do que Jesus. Jesus não limitou, né, a nada. Ele falou que foi dado toda a autoridade para ele, nos céus e na terra. E que obras maiores a gente poderia fazer. E é na perseverança que o fraco se faz forte diante do Senhor. Fala assim, diga ao fraco, eu sou forte. Nossa força vem do Senhor. Né? Então, amados, eu vi que Deus não omitiu nada na sua palavra. Deus quis nos mostrar que tudo aquilo que a gente já passou, existem pessoas que passaram coisas piores. Se nós começarmos aqui a conversar sobre o problema que um tem, o problema que o outro tem, né? Eu vi isso. Ninguém quer trocar o problema com o outro, porque é um pior que o outro, né? O que irá fazer então com que nós vençamos, que nós saímos dessa vencedores? E isso, amados, para eles estava prometido uma terra, né? E hoje é uma sombra do que a gente está esperando, que é uma nova Jerusalém, um lugar que está reservado para os obedientes, para aqueles que creem. O que eu tenho feito com a minha incredulidade? Eu tenho reconhecido que não tenho fé suficiente, e a fé, ela só vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não tem outro jeito, não é ser amigo do pastor, não é ter 30 anos de crente, não é ter isso, ter aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo. A fé só vai aumentar com ouvir a palavra de Deus. Arrepender-se, humilhar-se, pedir perdão ao Senhor e colocar novamente a nossa confiança nele. E nós, amados, ficaríamos muito magoados. Se coloquem na posição de Deus. Se nossos filhos nos dissessem, eu não vou obedecê-lo, porque eu não acredito em você. A gente não vê Deus. Deus deixou a manifestação da sua vontade, do seu plano, seus conselhos para nós. Fala assim, por que eu vou obedecê-lo? Eu não acredito em você. Deus está olhando para a nossa confiança e fé, que se manifesta em nossa obediência a Ele. E se tu falar assim, não, eu creio, e não obedecer, irmão, é vã a vossa fé. Não vai ter resultado nenhum naquele dia, se você não obedecer. E isso, amados, a nossa obediência, a nossa manifestação de obediência dele, amados, ela tem que vir acompanhado, não só de palavras, mas de atitudes. Eu tenho aqui algumas atitudes que eu tenho visto, né, que eu tenho praticado, mesmo
passando por grandes provações, e não vos espantei vós, porque isso acontece com todos os vossos irmãos em todo o mundo. E nós ainda somos muito privilegiados de morar num lugar que nem esse, tá? Acho que nós somos as pessoas mais privilegiadas do mundo pelo lugar onde é que a gente mora, pela liberdade religiosa que nós temos, né? As minhas atitudes quanto ao problema, as situações, têm sido de louvor, têm sido de paciência, têm sido de calma, têm sido de gratidão, têm sido de contentamento. E vocês podem adicionar o que vocês quiserem, desde que seja para a glória de Deus, desde que não afaste vocês de Deus. Porque tudo isso que eu citei aqui, essas atitudes, elas são contrárias àquilo que aquele povo no deserto fazia, né? Eles murmuravam, eles desobedeciam, eles não reconheciam autoridade, eles queriam ser independentes. E tudo isso, amado, é nossa responsabilidade, porque Deus já fez tudo. Está consumado. Quando Jesus declarou isso, as últimas palavras dele, falou assim: está consumado. Não espere mais nada de Jesus. Está tudo feito, está tudo preparado. E é do jeito dele. Porque é o melhor. Porque os planos do Senhor são mais elevados, e os planos que o Senhor tem para a nossa vida são planos de paz. Creia e obedeça, para não ser contado entre os desobedientes, os filhos da ira, como aqueles que foram mortos no deserto. Vocês não se iludam, não se enganem, que Deus é só amor, que Deus é bom, que Deus é Pai, que Deus não é padrasto. Vocês lembrem que Deus é justiça. E outra coisa, Deus é o nosso Pai. É nisso que nós temos que nos apegar. Porque se nós reconhecermos que fomos criados por Ele, e tudo vem dEle, e tudo voltará para Ele, nós vamos começar a viver uma vida focada, uma vida com propósito. Uma vida com propósito passa por crer e obedecer. Acho que é o princípio, né? Por que nós estamos aqui? Porque nós cremos. Por que nós nos congregamos? Porque a palavra diz que é para nos congregarmos. Quanto mais, como está se aproximando aquele dia.